pessoal, chegando com mais notícias do Cruzeiro nesse sábado de apresentações do time celeste. Finalmente os reforços foram apresentados à torcida e eles prometem que vão dar muito trabalho aos adversários. Então bora conferir esse trecho que estou trazendo aqui para você com as principais repercussões da chegada de Gabigol. E também sobre os reforços que promete fazer do Cabuloso um dos maiores times do Brasil. E se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma notícia do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Cruzeiro também com muitas novidades, iniciando o ano com seu pacotão de reforços. Vamos ver como é que vem o Cruzeiro de Fernando Diniz para essa nova temporada. A Vitória Leite conta pra gente como foi o sábado por lá. A temporada nem começou e o Mineirão já encheu. É que o evento era especial. Cartazes, faixas, gestos da torcida e até um mosaico entregavam o motivo. Não, agora acabou. Agora já era. Em Minas não tem mais competitividade. Agora é só Cruzeiro. Acabou. É a seleção do Cruzeiro, seleção azul. Sempre foi, mas agora com esse time vai ser melhor ainda. Mais de 40 mil torcedores estiveram presentes no Mineirão neste sábado para a apresentação do Gabigol. Além dele, mais 5 reforços foram apresentados. O Cruzeiro não para de se movimentar nesta janela. E até o final dela, a expectativa é de apresentar 10 novos atletas no elenco de 2025. Isso já era para ter acontecido há um tempo atrás, de eu vir para o Cruzeiro. Realmente é um clube que eu sempre me enxerguei jogando. É claro que eu sabia que seria muito difícil pelo momento que o clube passou, mas eu vejo o clube se reerguendo. Eu acho que, querendo ou não, ano passado já chegar numa final de Sul-Americana não é algo pequeno. Christian, Eduardo, Wagner, Rodriguinho e Dudu também compareceram à festa. O Cruzeiro já anunciou Bolassi e tem acerto encaminhado com Marquinhos, ex-Fluminense. Os zagueiros Valentim Gomes e Fabrício Bruno devem ser anunciados nos próximos dias. E eu vim, sinceramente, pelos jogadores. Eu acho que eu me encontro num clube que vai me oferecer um grupo de jogadores vencedores. Sim, são grandes jogadores, mas são jogadores experientes, então creio eu que a vaidade, algo que seja fora do campo, isso não vai acontecer. A negociação, Matheus Pereira e até seleção brasileira foram pautas da primeira fala do Gabigol pelo Cruzeiro. O primeiro dia que ele foi lá em casa para assinar as coisas, eu realmente falei para ele que meu coração não estava pronto. E ele recebeu isso não tão bem, mas depois a gente conversando, eu explicando meu jeito de ser, ele entendeu que eu posso prometer. Não é títulos, não é gol, e sim dedicação. O resto, as coisas vão acontecer naturalmente com a vida de todos. É um craque, é o nosso camisa 10. Eu acho que tudo passa por ele. E então o que a gente espera primeiramente é se conectar individualmente fora do campo, né? Poder conversar, poder trocar entender nossa vibe, para depois transmitir isso dentro de campo. Primeiro sempre colocar o Cruzeiro na frente. Eu acho que com todo o carinho, com toda o esforço que eles fizeram por mim, o Cruzeiro merece estar sempre na frente de tudo. E depois, é claro, a seleção é um objetivo não só meu, mas tem jogadores aqui que são de seleção, né? Então o Dudu já teve, o Cássio já teve, o Matheus Pereira. Uma nova era começa agora. Várias histórias de vitória num só lugar. Gabigol, Dudu, Matheus Pereira e o Cruzeiro de 2025. Números de Gabriel Barbosa nos clubes brasileiros que defendeu. No Santos foram 207 jogos oficiais, 83 gols, 29 assistências e 2 títulos. No Flamengo, 306 jogos oficiais para 161 gols, 43 assistências e 13 títulos. Assinou com o Cruzeiro por 4 temporadas. Gabigol e mais um grande pacote de reforços aí do Cruzeiro.
Vimos, já a gente vai trazer outros trechos da fala do Gabriel, ele com o presidente, o Pedrinho muito animado neste momento, apresentando seus reforços. É uma figurinha no Instagram, Zé? Como é bom ver rico viver. Não é? É nessa vibe que eu vejo, mas tá certo. Tá investindo no seu clube, investindo pesado e chega o Gabigol como o principal nome, sem dúvidas. Não, sem dúvida, né? Eu acho que é o principal nome por aquilo que ele fez na carreira, pelo simbolismo dele no Flamengo e pela mudança, né? Mudança de vida, virada de chave que ele precisa mostrar pra gente não, né? Mas para os torcedores do Cruzeiro que eles podem acreditar, podem confiar. Nós estávamos conversando aqui, eu já falei no F90, né? No Sport Center também, que ele tá mais magro, né? O rostinho tá mais enxuto, os braços estão menores. Então, eu acho que é alguma coisa que é o lado positivo. Eu só tenho algumas dúvidas que nós só vou perder essas dúvidas quando começarem os jogos. Porque a questão de posicionamento do Fernando Diniz, né, como ele vai jogar, qual o comportamento dele, porque nós estamos vendo o Fernando Diniz nos últimos anos com um centroavante que participa ativamente. Se ele não está participando na fase ofensiva, ele participa na fase defensiva, ele ajuda na marcação. O Cano fazia isso muito bem no Fluminense para dar liberdade para o Paulo Henrique Ganso, para ter um pouquinho mais de respiro para jogar. Qual vai ser qual o comportamento do Gabigol nesse sentido? Quais são as funções que ele irá fazer ou serem pedidas, né, pelo Fernando Diniz? Porque você tem que ter um equilíbrio no time. Não adianta você ter uma série de craques e você não ter um equilíbrio, porque Gabigol, Dudu, teoricamente, né? Gabigol, Dudu, Bolassi do lado direito ou qualquer outro jogador, Matheus Pereira no meio, quem vai ajudar para ter esse equilíbrio com dois volantes? Deve ser Mateuzinho e Romero, talvez, né? Você precisa ter um equilíbrio para quando você perde a bola, para você manter a bola, para você roubar essa bola. A minha dúvida é só essa em relação ao posicionamento e a expectativa maior não é nem... A minha expectativa não é nem em relação aos jogadores, porque são bons jogadores. É em cima do Fernando Diniz, para saber o que ele vai fazer, porque nos últimos 6 meses, 7 meses, tanto no Fluminense como no Cruzeiro, ele teve muitas dificuldades com o seu sistema tático. Os times já sabem como ele joga, de pressão, pressiona a saída de bola, pega a bola, já sai né, no lado oposto para pegar todo o lado livre. Então, assim, a minha expectativa é como o Fernando Diniz vai encontrar um time equilibrado para fazer com que esses caras joguem. Se ele conseguir fazer essa bola chegar, como sempre chegou, com o Gabigol ali para finalizar, vai ser fantástico. Mas o dia a dia dele também, né? Aquele vai tomar um suquinho de caju, vem cá, vamos tomar fruta, né? Essas coisas todas, eu não sei quanto pesa em relação a todos esses jogadores. Então, a minha expectativa é mais em relação ao comportamento do Fernando Diniz para ver se ele consegue colocar outros sistemas táticos para fazer esses caras jogarem, né? Porque eles são bons jogadores, né? Tem alguns pontos importantes aí no que você levanta, Zé. Agora, Jean, essa coisa do Gabigol, ele até também elogiou muito o Fernando Diniz na sua apresentação, falou da questão do autoral, que o autoral é sempre diferente, enfim, já chega um pouco nessa com o chefe, né? Nessa boa... Aliás, um detalhe, o Zé falou que ele chegou fininho, precisamos ver com o Gabigol o que foi feito, né? Que a gente já estava achando que o Blazer está um pouco mais justo nessa nossa volta, né, Jean? Então, exatamente. O Gabigol voltou bem, a gente está tentando. Mas, enfim, ele já voltou falando muito do Diniz também, mas não sei se na cabeça do Diniz o Gabigol chega como a gente imagina ali, como titular e como esse grande nome e cara absoluto dentro desse time, né? Então, primeiro eu acho que assim, é bom a gente lembrar da desconfiança que havia e normal, e acho que até justa e correta com o Fluminense, com todos aqueles jogadores no começo do trabalho do Diniz. Quando a gente fala, cara, não vai dar para todo mundo jogar junto, não vai dar... E eu achava isso, assim, eu achava muito difícil que tantos jogadores veteranos, no caso do Fluminense, com características que não eram exatamente características de pegada, de marcação, pudessem jogar junto. O Ganso era visto como um jogador quase que já, assim, para o alto patamar do futebol brasileiro, já descartado. E virou o que virou no Fluminense, campeão sul-americano. Então, eu não vou duvidar. Eu acho que as preocupações que o Zé trouxe fazem todo o sentido do mundo, né? Se você olhar para os comportamentos táticos desses jogadores nas suas equipes, e aí vale para os do Cruzeiro também, mas né, o Gabigol, o Dudu, todos, cara, são jogadores muito bons tecnicamente, acho que não se discute. A questão é essa questão tática de recomposição, de marcação, como é que vai funcionar. Eu acho que, assim,
Vamos esperar. Eu não... É um começo, você vai ter ainda o campeonato estadual para poder trabalhar. É claro que o Diniz, na condição que ele está, né? E eu digo a condição que ele está, porque ele foi demitido, voltou, né, saiu atirando e aí acabou voltando. Então, a gente sabe como as coisas funcionam, os estaduais até conseguem derrubar técnicos, mas eu torço muito para que isso não aconteça com o Diniz, que a gente possa ver esses caras jogando juntos, para que ele tenha esse tempo de fazer os testes que ele vai precisar fazer, porque estamos falando de um time praticamente novo. E, de resto, assim, o que eu estava pensando enquanto eu via os caras chegando, né? Pô, você vê que na própria matéria de apresentação que a gente faz, assim, tudo em torno do Gabigol. Ah, e tem também o Dudu, o Fagner. Cara, são caras muito grandes. Então, o Cruzeiro vai ser um alvo de atenções nessa temporada. O Diniz é constantemente um alvo de atenções, né? De quem gosta, de quem não gosta, pela questão autoral mesmo que o próprio Gabigol cita. Então, assim, eles geram pauta, para pegar o nosso métier aqui. São todas figuras que geram muita discussão, que geram muita pauta. Fernando Diniz, o Gabigol, o Dudu, o Fagner. Por um motivo ou por outro, bons motivos, maus motivos. Acho que o Cruzeiro vai ser um dos times mais falados do ano em 2025. Se vai ser para o bem, se vai ser para o mal, eu acho que a gente pode esperar, a gente deve esperar, porque, de fato, tudo é possível com esse elenco, com a qualidade que esses caras têm e com os pontos que o Zé trouxe também à tona. E tem essa questão, né? Os caras são campeões por onde passaram, né, Jailson? Tem toda essa história dentro do futebol e a gente discutia muito essa questão da idade, como seria esse mercado do Cruzeiro, sempre fazendo aquela relação com o que era esse Fluminense do Diniz, de caras já mais velhos e tal. E o Gabigol também, perguntado sobre isso, falou: eu tenho só 28 anos, né? E é um momento aí auge, né, de forma física e de tudo mais, enfim, dentro de caras experientes. O Gabigol é experiente, mas ainda nesse momento de uma boa idade. A minha opinião é que o Gabigol, essa mudança para o Gabigol era muito necessária, assim, porque ele conquistou, fez história no Flamengo, só que, como o Zé levantou muito bem, ele está mais fino e é nítido. Ele vai começar do zero agora, ele não tem nada, ele não ganhou nada no Cruzeiro. Então ele realmente precisa comer a bola, ele realmente vai precisar jogar muito, vai precisar estar bem fisicamente, vai precisar estar aquele, por exemplo, o Gabigol que chegou no Flamengo em 2019. Então... a história foi feita no Flamengo, só que no Cruzeiro ele vai ter que começar do zero. E aí, para mim, já reflete na forma que ele se apresentou hoje. Realmente, eu concordo com o Zé. Mais fino, camisa ali tranquila, sabe? Sem nada muito apertado, né? Assim, sem incomodar, né? É maravilhoso. Mas sem incomodar muito. Né? Gostei dessa expressão. Gostou? Vou usar em 2025. Focar na camisa mais tranquila e tal. Mais tranquila e tal. O Jean trouxe também, são nomes muito pesados. O Cruzeiro, o Pedrinho está investindo. E aí, a questão para mim é que a pressão do Fernando Diniz, eu não sei se segura assim para o estadual, como o Jean falou. Se não for muito bem no estadual, a esperança é que ele continue. Então, por exemplo, o Fernando Diniz, como ele termina o ano, o Mano Menezes também, salva o Fluminense do rebaixamento, mas mesmo assim alguns torcedores não gostam muito da forma do trabalho que o Mano Menezes trabalha o futebol. Enfim, alguns treinadores que terminam o ano de 2024 já com alguma pressão. E o Diniz é um deles. Porque teve um trabalho que não foi bom no Fluminense, né, na parte final agora de 2024. Teve o final de 2024 com o Cruzeiro, que também não foi bom, ali na parte do Brasileiro. Enfim, perde a Sul-Americana e já está um pouco pressionado. Então, isso é interessante, né, Gerson? Porque você falou de duas coisas. Quando o crédito é positivo, e acho que o crédito para o treinador ele é positivo. Qualquer técnico no Brasil, é bom começar um trabalho sendo, sei lá, o Abel Ferreira. Porque por mais que não ganhou nada, mas o cara sabe e começa o trabalho e sabe que estadual não vai interferir na vida dele. Para técnico, não começar com crédito é muito pesado. Mas aí tem o caso que o crédito é negativo, no caso do jogador, que acho que era o caso do Gabigol no Flamengo. Aquele crédito para ele no Flamengo não estava fazendo bem para o Gabigol. Eu acho que tudo bem, você vai ter, a gente vai ver a cutucada no Tite e tudo mais, mas assim, não dá para culpar só o Tite, até porque não foi apenas com o Tite que o Gabigol não conseguiu jogar. Às vezes o jogador fica tão grande para um determinado clube e se sente tão à vontade, né, que ele de repente faz menos
para ter sucesso, que é exatamente o que você disse. Agora, cara, não tem crédito nenhum. No Cruzeiro ele começa do zero, né? Ele precisa, a partir de agora, fazer a história dele. Tinha um treinador, já que o cara falava assim, não vou dar o nome, né? Questões éticas, né? Não, dá não. É na Itália ou não? Falava assim, mas não sei quem é. Não sei quem é, não sei quem é. Cheio. Ele falava o seguinte, que o jogador, quando ganha muito, você tem que tomar cuidado, porque ele acha que ele é o dono do time. E se você não entender e não colocar em prática isso, dizer que ele tem que jogar em função do time, em função como fala, da instituição, ele acaba, eu sou o dono, eu faço o que eu quero, isso aqui e tal, e aí acaba perdendo aquilo que o Gabigol fez, né? Porque o Gabigol fala do Tite, ou ele nem fala do Tite, né? Fala, o treinador que não me respeitou, mas e ele se respeitou? A pergunta que eu faço é, ele se respeitou? Como foi o Gabigol? Porque não foi o Tite. Ele não jogou com o Vitor Pereira, né? Ele não jogou com... Teve um outro treinador também que ele também não jogou. No fim, ele jogou mesmo com o Dorival, né? O Dorival, mas saída do Dorival, Paulo Souza teve problemas. O próprio Felipe Luiz, até o jogo da Copa do Brasil... Mas o Felipe Luiz que bancou ele. Mas até a final da Copa do Brasil, mesmo com a sequência que ele tinha, que ele recebeu do Felipe, ele não estava jogando. Exatamente. Teve até aquela fala mais ríspida do Felipe Luiz com ele ali na beira do campo. Acho que é isso. Ele bancou naquele primeiro momento, mas depois o próprio Felipe Luiz não parecia fazer questão da permanência do Gabigol. Até porque se ele fizesse questão... provavelmente o Gabigol teria ficado, né? O Flamengo tem condições de manter os jogadores. Desculpa, é só lembrar da entrevista do Felipe no pós-Copa do Brasil. Ele poderia muito bem falar não, e ele, em momento algum, defendeu o Gabigol, porque foi uma entrevista quando eles bateram boca pela primeira vez, e depois quando o Gabigol faz o que faz na final da Copa do Brasil e tal. No dia seguinte, o Felipe Luiz não comprou a briga, pelo contrário, deu a entender que estava ao lado do Flamengo, né? Assim, é o que o Gerson falou. Para o Gabigol vai ser bom não ter mais toda essa moral. A verdade é essa. Porque você vai dizer, ser ídolo é legal, ter moral é legal, mas quando isso... E aí, claro que cada um reage de uma maneira, né? A idolatria, a moral que tem e tudo mais. Mas para ele, acho que vai ser bom ele ter que se provar novamente. Claro que não estou falando de se provar do ponto de vista da qualidade de jogador que ele é, mas da importância que ele precisa voltar a ter. E ok, ele foi também na entrevista que a gente vai ver, ele fala, né, da questão se não jogar nada, se não tiver o melhor ano e ganhar 2 títulos, tá ótimo. Beleza, mas assim, a gente sabe que o Gabigol poderia ter entregue mais nas últimas temporadas e acabou não entregando, talvez muito por conta desse crédito e dessa... Se ele tivesse entregado, pelo menos pela entrevista do Landim, o Landim fala, assim, ele queria ganhar... com o mesmo Gabigol que chegou aqui em 2019. 22. Só que em 23 e 24 ele não jogou para isso. Então, né? De fato. Só para também, quem não acompanhou, entender esse contexto que a gente está falando dessa história do Tite e tal, que também foi citado sem ser citado na entrevista coletiva de hoje do Gabigol. Vamos ver o que ele falou. Ô Samuel, mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, ele falou que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Agora você sabe. Pedrinho diz ali, né? Se fosse para vir um técnico, ele disse que não viria, enfim. Óbvio que... Pedrinho, língua solta. Em relação ao... então, ele tá soltinho, né? Tá solto, né? Tá soltinho. É lógico que em relação ao Tite, eles estão falando, que também um nome que vai sendo ventilado no mercado, né? A cada treinador que se discute se fica ou não. E aí o Gabigol entra nessa, né, Jailson? De, não viria, porque ficou essa situação de que no Flamengo é o que a gente está discutindo aqui, como se só fosse o Tite, o cara que não tivesse feito o Gabigol jogar, né? Não, o Gabigol, obviamente, não tem porquê ele falar, assim, abertamente, bem do Tite, ele não vai falar. E também não tem como, o Tite tá ventilado para ser treinador do Cruzeiro. Ele fala, não, eu tô trocando de clube, justamente porque eu não joguei com o cara um ano inteiro, mas ele não só jogou com o Tite, né, no Flamengo, tem essa questão. Ele também teve ali questão com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza, é porque a minha memória vai me enganando, né, mas eu lembro bem. Desculpa, só quantos anos você tem? Não, fala, só 33, mas minha memória é ruim. Quando chegar na nossa idade, então... Minha memória é muito ruim. Mas o que me...
Tá bem ainda, né? Não, minha memória é muito ruim. Chegar na nossa idade. Mas é porque tem um ponto que interessante do Gabriel, assim, 2022 ele termina junto com o Pedro em alta, título da Libertadores, só que ele não é convocado para a Copa do Mundo. Para mim, ali é um ponto que foi a parte que o Gabigol começou o declínio ali técnico, né? Mesmo fazendo gol e tudo mais, mas em 2000... Uma decisão do Tite também. Exato, por uma decisão do Tite Ele teve também. oportunidades também na seleção com o próprio Tite, né? E também nada Não nada foi. demais, Essa história dele com o exatamente. Tite já vinha de E teve a antes, questão né? lá da comemoração, né? Muita Logo depois, coisa, do caminhão, que ele disse que já jogava na seleção. Exato. Só que eu lembro que no início de 2023, o Gabriel, ele vira e fala que eu quero disputar a posição com o Pedro ou jogar junto com ele de 9. Não quero jogar aberto, porque com o Dorival Júnior ele jogava aberto pelo lado direito, tanto que várias vezes ele deu assistências para o Pedro. E aí, a partir desse momento que ele vai disputar a posição com o Pedro passa um caminhão na frente. Gol. E nem fazendo o gol, mesmo fazendo o gol, o Pedro não era a mesma idolatria com a torcida do Flamengo igual a do Gabriel. Não tem a menor condição, não tem a menor comparação. Mas mesmo fazendo gol, mesmo sendo craque lá da Libertadores em 2022, nada disso. Era o Gabriel. E aí vem 2024... E aí é a derradeira, que tem a questão do doping, tem a questão da camisa do Corinthians. Então, foi o Tite. Obviamente, foi um treinador que ele não teve tanto espaço. Mas também não tem como só falar que foi o Tite. Mas vale lembrar também, assim, que a gente está falando do Tite, mas o Tite, pelo menos, a primeira entrevista, ele foi questionado sobre o Gabigol. Aí o Gabigol, ele falou assim, chamei Gabigol, chamei Pedro e expliquei para o Gabigol por que ele não foi para a Copa do Mundo, por uma questão que eu tenho, que acredito como um esquema de futebol, e a minha preferência foi pelo Pedro. Né? O Gabigol falou que quer brigar na posição com o Pedro, então nós vamos avaliar no dia a dia. E não tinha como tirar o Pedro, né? Exatamente. O Pedro, até a lesão, era o melhor jogador do Flamengo, Só foi fazendo gol. Só o Yuri Alberto só passou ele em novembro, dezembro agora. Então assim, a gente tem que colocar algumas coisas, pontuar algumas coisas, porque assim, teve um ano inteiro para você brigar. E outra, eu não estou jogando ali, professor, vem cá, pode me colocar do lado. Exatamente. Entendeu? Professor, pode me colocar do lado. Cansei de ver jogadores que não jogavam, chegavam para o treinador e falavam assim, treinador, se você precisar de mim, eu estou aqui. Quer que eu jogue do lado? Contrário, né? Quero jogar de 9. Eu quero jogar de 9. Mas assim, Jean, você vê que não vai ter chance, não vai ter oportunidade? Professor, vem cá, pode me colocar em outro lugar. Eu estou vendo que está difícil para mim, eu acho que você precisa. Exatamente. Né? Eu preciso de você aqui e tal. Eu quero que você faça o mesmo trabalho que você fez com o Dorival. Você consegue fazer? Consigo. E aí depois você vai ganhando espaço, você vai mostrando para o treinador que você não é mais aquele jogador que o treinador tem imagem, né? E o treinador olha para você de outra forma também. Em determinado momento, só pontuando isso que o Zé falou, em determinado momento o Gabriel estava jogando ali na do Arrascaeta. Ficava ali por dentro, flutuando um pouco por trás, para ver se ele jogava de algum jeito, para ver se ele jogava. E não estava. Não conseguiu jogar. Não conseguiu. Agora, assim, Gabigol, a parte... Posso ser chato? Estamos aqui para isso também, né? Para ser chato. Cara, eu achei completamente desnecessária a intervenção do Pedrinho. Porque eu entendo que ele até dissesse isso se fosse questionado sobre um novo treinador. Primeiro que não é nem legal, porque você falar se fosse para vir um treinador... Por que você está falando isso? Porque isso é pauta ali, Você tem um treinador, né? Não é pauta se virar ou não um treinador. Aí você pede uma parte num tema que não tem absolutamente nada a ver para dar uma cutucada no Tite, que não fez absolutamente nada para o Cruzeiro ou para o Pedrinho. Assim, claro, foi para jogar para a torcida, para jogar principalmente para o Gabigol. Ele quis agradar o Gabigol. Eu entendo que é um pouco a postura do torcedor, e a gente sabe que ele é, acima de tudo, um torcedor, é um torcedor presidente, mas eu achei desnecessário, sabe? Eu acho que... E talvez com o passar do tempo nessa função ele acabe mudando um pouco e percebendo que algumas coisas, talvez o teu lado torcedor você deixa num lugar e numa entrevista coletiva para apresentar um baita reforço como é o Gabigol, você talvez possa ter uma postura um pouco diferente, porque, repito, se ele fosse perguntado a esse respeito e aí dissesse, não, obviamente não teria a menor condição, estamos contratando um jogador dessa importância que não se dava bem com o Tite, e obviamente eu não vou trazer um técnico para ter esse mesmo problema, né? Sei lá, eu pego o exemplo do Genoa, onde o Zé jogou, que contratou o Balotelli, e aí o Balotelli chegou lá e eles mandaram embora quem era o técnico ali, que era o Gilardino, e trouxeram o Patrick Vieira para ser técnico do Genoa,
que já tinha quebrado o pau com o Balotelli no futebol francês. E aí, provavelmente, agora o Balotelli vai embora. Então, claro que não faria sentido, mas eu achei desnecessário ele trazer aquilo ali para dar uma cutucada num cara que, assim, gostem ou não, você pode gostar do Tite ou não gostar do Tite, achar que é bom. É um cara absolutamente respeitoso com todo mundo, é um profissional sério, independentemente de você gostar ou não. Então, eu achei realmente que não precisava, não é nada grave, não vai, né? E de alguma forma até pode virar para o outro lado, né? Porque aí a gente discute por conta do que virou o assunto, do que o Gabigol falou e tal. E aí a gente vai levar para um outro lado, do porquê que afinal ele não jogou com o Tite, que é o que a gente está discutindo aqui, e até o comportamental do que é o Gabigol, né? Vocês diziam de como ele cresceu dentro do Flamengo pelo que conquistou e tal, mas sempre quando a gente fala do Gabriel, a gente fala do que é o pacote Gabriel. Não só o atleta e tal, e como a gente sabe que o comportamental dele também não é simples de lidar, também tem problemas internos por onde passa, enfim, a história do doping expôs muita coisa, né, de como ele se comportou naquele momento. Então aí você puxa até uma outra coisa também do que pode ser esse comportamental dele. O que o Zé e o Jailson estavam falando foi exatamente para esse caminho que você trouxe, porque a partir do momento que você dá uma cutucada no técnico, é normal que a pauta passe a ser essa relação entre eles, né? E quem estava certo, quem não estava certo, quem estava errado. Vale lembrar também, o Jailson é do Rio, tem mais, como gosta de dizer o nosso Pedro Ivo Almeida, né? Fontes. Né? Uma das brigas, se não a maior briga que o Gabigol teve com o Marcos Braz foi quando ele sai no intervalo e o Marcos Braz pede para ele ficar. Falou, fica porque ainda tem o sorteio do doping e você é obrigado a ficar, porque a gente não sabe. Se sair o seu número, você tem que ficar. Se não sair, você pode ir embora. E aí teve a confusão dos dois, quase saírem, né? Sim. Na mão, né? Então, assim, não é fácil. Eu acho que o Gabigol se enquadra naqueles caras das antigas, sabe, os jogadores das antigas, tal. E hoje em dia é um pouco mais complicado de você lidar com isso, né? Porque não que ele não seja profissional, não é isso, mas o ambiente muitas vezes acaba ficando ruim nesse aspecto. E aí você gera uma expectativa, tanto boa lá para cima, como uma expectativa negativa, que você fala, tá vendo, já falei, já sabia. Né? Então tem muito isso, é uma linha muito tênue entre o cara que faz assim e é legal, e o cara que faz assim e os caras falam, pô, que marra, né? O cara é mascarado e tal. Esse é o lado do futebol que muitas vezes acaba... eu tô medindo as palavras porque a gente tem que tomar cuidado, né? Eu vou usar uma só que talvez quem assistiu o Advogado do Diabo, o filme, sabe? A última cena, o advogado, né? O Al Pacino fala assim, vaidade, meu pecado favorito. Né? Então tem isso, tem muita vaidade dentro do futebol e isso muitas vezes acaba atrapalhando. Porque se o Gabigol se concentrar só no futebol, só em fazer os gols, sair fazendo, né, assim e tal, ele é um cara... E a diferença, né, sobre como as pessoas vão reagir ao Muki, por exemplo, primeiro como você está jogando e para que time você torce. Então, se você jogar bem, a torcida do teu time vai te idolatrar, como a torcida do Flamengo idolatrou durante tanto tempo. E acho que deu um crédito bastante generoso. Também medindo as palavras, bastante generoso para o Gabigol, mesmo em momentos e pisadas na bola que ele deu durante todo esse tempo. Agora, tendo a acreditar também que por ter zerado esse crédito, ele vai atrás, ele vai correr atrás agora, né? E acho que o Jailson e o Zé já destacaram a forma física com que ele chega, que é diferente, e isso talvez já seja um indício de que a gente vai ver um outro Gabigol, um Gabigol consciente de que tudo que ele fez no Flamengo não serve para o Cruzeiro. Olha lá, camisa... É isso aí, pessoal. Com cerca de 40 mil torcedores presentes no Mineirão, o Cruzeiro apresentou o Gabigol. O atacante chega como a principal contratação de 2025. O Cruzeiro também apresentou outros 5 reforços: o lateral direito Fagner, o volante Christian, o meia Eduardo e Rodriguinho e também o Dudu. Entre os nomes confirmados, os únicos que não estiveram presentes no evento foram o atacante Bolassi e Marquinhos. Marquinhos está em BH, mas ainda não foi anunciado pelo clube, e Bolassi está passando férias na Inglaterra e se apresentará ao Cruzeiro direto nos Estados Unidos, onde o clube realizará uma pré-temporada. Os jogadores se reapresentam nesse domingo e nesse mesmo dia embarcam rumo aos Estados Unidos. Na Flórida terão um amistoso contra o São Paulo e o Atlético Mineiro nos dias 15 e 18 de janeiro, respectivamente.
Vou ficando por aqui, mas antes já deixe sua opinião nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes. Até o próximo vídeo, gente!